Antes da resposta específica do contexto todo, de parabenizar o Botafogo pelo grande jogo que fez, ele manteve um nível de atuação, primeiro e segundo tempo, muito regular. Regular que eu digo, bom que eu estou falando, ele manteve sempre um alto nível. E no futebol a gente tem que saber olhar para o outro lado e reconhecer. Mesmo tendo toda a dor da derrota, que ela é muito difícil, o Flamengo não pode perder com 4-1. Ele não pode tomar 4 gols. Nós temos consciência disso. Mas tem ao mesmo lado fatores importantes. E quando a gente pega situações específicas, é muito pontual e não é do meu perfil. Quando a equipe perde, ela perde no contexto, ela perde no seu conjunto. Se ele tiver com bons resultados, daqui a pouco a pergunta seria a inversa. O conjunto todo nosso, ele não teve, e principalmente quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos. Ele foi caindo, e a gente olhava e percebia isso. E a intensidade do Botafogo, ela permaneceu, porque ele tem a qualidade, a verticalidade, um time também de uma estrutura física e com um dia a mais de recuperação. Nesse contexto todo, o jogo. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. João Marinho da Litoral News. Acho que a grande pergunta que fica numa comparação das duas equipes é se de fato o cansaço que o Flamengo vem apresentando é por conta do calendário. O Botafogo ele tem o mesmo calendário até agora porque estava na Copa do Brasil e até jogou um pouco mais que o Flamengo na temporada e está voando fisicamente dentro do campo. Dá para trazer algo para o torcedor em relação a isso? Porque o torcedor se perguntar, será que é o calendário mesmo? Ou é a parte física do Flamengo que não está sendo bem trabalhada e o time não rende em campo? Obrigado. Eu vou responder para ti, porque se tu colocar todo o Flamengo, toda a torcida do Flamengo, daqui a pouco tu está sendo um porta-voz de todo, e aí me parece que é um pouco demais. Aí tu vai colocar da maioria, de novo vai estar, e eu vou pegar quantos milhões tem o Flamengo? De torcedor. Então vamos. Seguramente eu não tenho os 40 milhões que vão te falar aquilo que é. Então tá. Mas é esse todos, e para ti especificamente que está fazendo a pergunta, eu vou te responder. Os aspectos físicos eles são levados em consideração, sim. Mas é o conjunto todo. Inclusive o tático, mudar e estruturar a equipe. Sim, ele é de um conjunto da obra. Sim. Que precisa melhorar ou que precisa recuperar. Sim. Qual a diferença das duas? É uma sequência também, não é só esse último jogo, né? Tu tá falando de o 9º jogo, na sequência, tanto nós quanto o Botafogo. O Botafogo já não está na Copa do Brasil mais, né? Eles perderam. A gente seguiu, sim, jogou, mas ele jogou na quarta noite, nós jogamos quinta noite. A gente jogou quinta noite, acabou meia-noite e meia, a gente não teve a noite de sono. A gente aconteceu no início, saiu o Arrascaeta, não? Sim. O Luiz a gente tentou até o início do dia, a gente tentar trazer o Luiz. Então, quando a gente vem falando de cuidar da saúde dos atletas, da sequência, a gente perdeu 4 jogadores que a gente não sabe ainda no Arrascaeta. Então, quando a gente fala da sequência do calendário, quando a gente fala que a gente tem que cuidar da saúde dos atletas, aí está mostrando por quê. Não é só o jogo e a sequência que o Botafogo... Aí depois tu tem que analisar as trocas e o que o Botafogo fez em cada jogo. Ele não perdeu para o Juventude? Com o time misto? Então, é muito fácil tu chegar no pontual agora, falar o Botafogo correu mais que o Flamengo hoje, o Flamengo tem dificuldade, mas então olha o inteiro também, olha o todo, Fortaleza hoje... Só ouve agora, tu fizeste uma pergunta, seja educado e entenda o outro lado da contra-argumentação e democraticamente o torcedor veja. Sabe o que aconteceu? Mas ouça um pouquinho, seja educado. Tu fez a pergunta, eu estou te respondendo. Nós estamos. Sabe o que o Nico perguntou para mim, falou para mim? Desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. E vou repetir todas as situações que elas foram passadas antes de nós virmos desse jogo, quando nós vencemos. Quantas pessoas do calendário têm colocado? Eu entendo a tua colocação. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha. Para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou. Olha que beleza. E o futebol não é assim. E há, sim, a relação de saúde. Os atletas se entregaram pra caramba, cara.
Nossa equipe, enquanto a gente pôde, a gente fez frente. Primeiro tempo a gente foi bem na partida. Depois as circunstâncias também vão causando, inclusive as trocas deles, as nossas trocas, a mudança tática que a gente tentou fazer. É um contexto inteiro. Eu só acho injusto vocês compararem um exemplo por causa de uma circunstância de um jogo com o calendário inteiro. Não é a gente que está falando, vários treinadores estão falando. E depois foi a mesma pergunta que eu fiz antes. Encontra qualquer competição nacional, qualquer calendário que alguém vai fazer 15 jogos em 42 dias. Qualquer lugar do mundo, que é sem intervalo. E aí pede desempenho dos atletas. Quarta e domingo sem lesão. Só encontra um e me mostra que funciona. Vou trazer mais um dado em cima da pergunta. Quando nós vencemos quarta-feira, eu coloquei isso, né? Então não é oportunista porque nós perdemos. Tá? Ouçam e vejam a entrevista do Carlos Ancelotti. É GE que fez. Ele disse que está programando férias para os atletas em meio de temporada, porque o calendário ele é humanamente, ou ele é impossível. Então não é só, e não é desculpa. Nós estamos chateados, nós perdemos, não podia tomar 4, não quer, é um clássico, dói, estamos tristes, sim, não queríamos trazer para todos, tudo isso é verdade. Mas, gente, um pouquinho de bom senso, para ti diretamente, um pouquinho de bom senso, cara. Mais uma aqui. Desde quarta o Tite já está um tom assim acima do que ele costuma estar, né? Eu não lembro se foi... Não foi o André, era o Calçado que estava ali com o Jean e a gente falava que o tom... Era importante ter o Tite com esse tom para você ver certas reações. Elas são mais verdadeiras do que aquele tom todo calculado, mas é um tom que você falou desde quarta-feira. Só que hoje eu vou discordar e eu fico tranquilo para discordar, porque inclusive quando ele acerta e a gente analisa, as pessoas acham que é só porque é o Tite. Mas não. Quando ele fala tu tens que ter discernimento, é complicado, porque aí só a palavra dele, do Matheus, que valem, a opinião e a pergunta do companheiro lá, se não me engano, era da Litoral News, não sei, tratada como nada. Acho que é infeliz a colocação, depois ele pode até rever. E depois, porque é impossível de tudo, porque está pegando um recorte isolado. Não é isolado. A gente não está falando da oscilação de intensidade dos problemas físicos do Flamengo por causa do jogo de hoje. Hoje talvez tenha sido o grande retrato para colocar na parede de como um time está muito acima do outro. Então, do jeito que o Matheus coloca, jogando o Tite praticamente coloca, o mesmo número de jogos, né? E aí o Matheus está falando, aí o pai tem que vir defender. Do jeito que se coloca, parece que é um bando de gente que não fala nada, não sabe nada, só está pegando o recorte de hoje como o todo. Não, o todo também é problemático na situação física do Flamengo. Então que fique claro. E discernimento. A gente está aqui falando isso, não é falta de discernimento, a gente está tentando ter uma visão. E que bom que a gente está falando desde o início, que eles possam chegar, falar e explicar para a gente ter um debate. Então, essa coisa do tu não me entendes, então tu não tem discernimento, eu acho problemática. E essa coisa parece que é pontual. Não, há quanto tempo a gente vem falando de oscilação de intensidade? O Renato mesmo falou, pegou uma fala dele antiga, de que se esse Flamengo não oscila de intensidade, é muito difícil para o adversário. E ele oscila muito nas partidas que ganha. Na partida contra o Bolívar, ele não oscila de intensidade e sente muito, porque ele precisa fazer o segundo gol. Ele precisa ampliar a vantagem para jogar na altitude. Então, não é de hoje. Não é uma questão pontual. Só hoje o Flamengo não correu, só por conta de um dia mais de descanso. Não, o Flamengo também vai ter um dia mais de descanso. O Botafogo jogou mais vezes que o Flamengo na temporada. O Flamengo também teve semanas e teve mais um dia de descanso. Então, invalidar o debate, isso aí eu acho complicado. E a coisa dele falar que, não, o Botafogo está fora da Copa do Brasil e tal, foi o que nós discutimos. Tecnicamente ainda não está, disputou os mesmos jogos. Disputou os mesmos jogos. Ele não teve a folga da Copa do Brasil ainda. Na prática, um dia só de Esse papo vai valer na semana próxima de quarta de final do Copa do Brasil, que o Botafogo... Aí esse papo a gente coloca. Ainda não. E aí você acaba deturpando e invalidando quem pensa diferente e quem está te fazendo um questionamento justo, não é nem desrespeitoso esse questionamento. Lesões, se ele sai só por esse caminho, eu acho que pega muito, né? Perder os jogadores que ele perdeu do nível... hoje não estava jogando o Nico, não? Sim, porque ele falou ali, pediu para não jogar. Então, Nico... Ele estava de tênis no banco, então, não entraria de nenhuma maneira. Pediu até desculpa para ele, mas De La Cruz... Sabe como o seu grupo de jogadores, independentemente se estão bem, se não estão, aqueles que vão reagir de uma forma ou de outra à altitude num jogo como esse. Então, assim, e tem dois detalhezinhos aí também que são... É um filme de terror. O Wesley e Fabrício Bruno. Que você me falando as perdas, já me veio na cabeça. São dois jogadores que estão na iminência de serem negociados.
E como que o Flamengo está lidando com isso? Mas não fez um bom jogo hoje o Wesley para ser vendido no preço que estão falando, não, hein? Então, muita bola ali pela esquerda, em cima mas dele. eu até imaginei com que cabeça que você entra num jogo desse, já tanto é que ele não ia jogar, não ia jogar contra o Palmeiras, acabou jovem, entrando. Oscila. Então, eu acho que até é uma questão que o Flamengo deve estar trabalhando no bastidor. Atrasar ao máximo a ida desses jogadores. Porque o Fabrício, ele deu uma entrevista, acho que no pós-jogo agora, falando meio que aí o Wesley já foi. Então, tá ficando mais curto o Flamengo. Aquele elenco que a gente falou de Por que tá ficando mais curto. a venda? Você não consegue se movimentar para repor? Você não tem certeza se você vende um jogador. A proposta que se noticia pelo Wesley é um caminho de dinheiro que, sinceramente, eu tenho até dificuldade de entender. Mas é aquilo para embrulhar, levar no aeroporto, agradecer para ontem, né? Que ele seja feliz. Exatamente. É que eu acho que ele não está pronto para esse valor, mas eu acho que ele vai ser esse lateral. Sim, mas nesse momento... Também, mas eu estou dizendo, por esse preço que o Pedro está dizendo... A dinâmica do comportamento do clube. Quem viu o jogo hoje... A gente viu São Paulo... Quando perdeu o jogador de meio de campo, trabalhou rápido, veio repor. Sim. A gente vê outros clubes trabalhando rápido. O trabalho que o Botafogo faz em janela, outros clubes menores de menos potencial. O Flamengo parece que se não é o De La Cruz que eu vou lá e pago a multa, eu não consigo me movimentar no mercado. Aí é o que eu falo, né? Você ficar falando hoje só de questão física, de temporada, que o Tite bate muito na tecla no meio de semana na entrevista, eu acho que é você limitar muito um debate de desempenho e de trabalho do departamento de futebol que ele precisa ser mais amplo. Porque todo ano a gente vai chegar em agora, a gente pode gravar nosso debate aqui de temporada, de desgaste, ele é igual ao do ano passado, e a gente pode gravar que a gente vai usar ele em agosto do ano que vem, que vai ter a mesma coisa. Sim. A temporada, a Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, e atropela, um atropela outro e tudo mais. Agora, o trabalho técnico, ele precisa ser falado. O Tite hoje ele não tem uma noite feliz. Ele não tem uma noite feliz. E aí não venha falar comigo de desgaste. Né? A recuada do Léo Ortiz, o que se desenha para o jogo de hoje, não é o que se pedia para o jogo de hoje. Isso aí não tem a ver com o calendário. Onde o Léo Ortiz estava, que apesar de todos os problemas do calendário, ele tinha alguém ali que poderia fazer essa função, ele tira a única função que vem sendo bem feita no time, sabe? É muita coisa que vem sendo comentado. O problema físico é só calendário? Há uma defasagem de trabalho? Porque no início do ano todo mundo festejou, sabe? Que o desempenho era bom, que a defesa não tomava gol, que o time voava. E agora, na fase mais aguda, que você planeja para ter em agosto ali um ápice técnico, é só calendário, será? O cara que se machucou hoje com 10 minutos, ele sentiu... Eu não sei, por isso que eu acho que a coletiva do Tite ela é interessante hoje. O cara que sentiu com 10 minutos, ele estava no limite... Mas está além do calendário. A questão do Flamengo está além do calendário. O hoje ele é segurado. O cara é importante para esse time. Não, Pedro, aí não houve uma corrida para repor. Ou não se imaginou que poderia passar por uma situação dessa de 4, 5 titulares estarem fora e você não ter alguém ali para repor. Mas antes disso, se tem Pedro aí, se tem Arrascaeta jogando, opção do Vinha, eu acho que não está precisando de tanta gente, não. O que me pega muito no Flamengo é que é o perfil, é a abordagem no mercado, é o que falou o Pedro. Você fica toda a temporada... Tem perfil? Então, não tem. Eu não vejo. O perfil do Flamengo é um jogador caro. Não, e assim, é tudo que está muito na cara. A gente vai tentar empaquetar para fechar essa era Landim. Aí a gente fica aqui no Sport Center. A gente fica no Sport Center aqui, semanas, o Claudinho. Aí abre uma janela, o Claudinho de novo. Eu acho que falta mais criatividade. E o elenco do Flamengo, fisicamente, ele vai ficando para trás. Tem muitos jogadores que já são de uma geração anterior, que já não entregam. O Arrascaeta mesmo fez uma temporada passada, a nível físico, terrível. Esse ano eu acho que ele vinha até melhor, tendo mais intensidade. Eu acho que os melhores jogos do Flamengo no ano é quando ele consegue jogar num ritmo alto. Só que não é esse perfil de elenco. E aí você tem lesões. Agora, o que não dá para negociar é quando você muda tanto um time, tecnicamente você pode ter uma perda e você vai ter. Agora, de intensidade você não pode. Esse time tem que competir. O time que jogou do Flamengo durante a Copa América era um time tecnicamente inferior ao que pode ser o Flamengo. Mas acho que foi o time mais copeiro do Flamengo que o Flamengo teve. Cara, eu ia chegar aí. Porque era um time super desfalcado, jogadores importantes, jogadores titulares. Cara, tudo bem que tinha o Pedro e tal, mas assim, você não tinha o De La Cruz, você não tinha o Arrascaeta, você não tinha o Vinha, você não tinha o Pulgar. Tem mais um ainda foram 5, se eu não me engano, estou esquecendo de um aqui. Varela. Que não é lá essas coisas, mas ajuda. Mas ajuda, entendeu? Compõe ali, né? Para cruzar é complicado. Então, agora, você não tinha o que ele pegou no jogo, talvez essa aí ele pudesse... Pegou bolas mais difíceis. Pegou bolas mais difíceis. Mas, enfim, a noite era do Botafogo e o problema agora é físico também, né? Bom, vamos fazer o seguinte, se o Tite aparecer, a gente mostra o Tite, né? Deveria aparecer.
E agora a gente vai falar de Palmeiras e São Paulo. 2-1, vitória do Palmeiras. Um São Paulo bem mais mexido do que o Palmeiras, porque o Palmeiras tem uma coisa curiosa, tem jogadores que não são necessariamente titulares.